Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta neste dia 30, dessa vez com muita alegria no coração, e vou mostrar para vocês este presente que eu ganhei da minha amada esposa, este crucifixo, que não era um crucifixo de pescoço, mas ela teve todo o cuidado de prepará-lo para mim, para que eu possa usá-lo no pescoço, do tamanho que eu gosto, do formato que eu gosto, com a simplicidade que a vida mariana, a inspiração na vida mariana pede de nós. Duas madeirinhas firmemente colocadas, muito simples e do meu completo agrado, seguindo a cultura da vida mariana, de simplicidade, de humildade e honrando o meu voto de pobreza que eu já expliquei aqui. Já levei a cruzinha ao altar, já a consagrei a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aos santos, a São Cipriano, já recitei a oração para a qual eu quero esta cruz, farei com a utilização das técnicas, a criação do seu selo sagrado e guardarei juntinho a mim essa poderosa cruz de madeira. Agora eu venho novamente chamar a atenção dos senhores para o Convento Cristo Redentor. O Convento Cristo Redentor está fazendo hoje um sopão comunitário para os doentes, para os residentes e para a comunidade de pessoas famintas e sem condições que cercam o convento. Para todos aqueles que têm fome, terão um sopão caprichado esta noite, bem temperadinho, bem gostoso, quentinho, para aplacar a fome das pessoas, organizado pelo bondoso Frei Jorge. Que Deus o abençoe, Frei Jorge, por toda a bondade e a caridade que o Senhor tem levado a essas pessoas. Bom, pessoal, e nesse sentido, eu venho, hoje é dia 30, hoje é dia de Santa Rosa de Lima. Olha, alguma coisa me fez ler sobre Santa Rosa de Lima hoje e me surpreendi muito com a história dela. Ela é a primeira santa canonizada nativa latino-americana. Ela viveu em Lima, no Peru. Ela nasceu em 1586 e viveu em Lima do Peru. Conta-se que foi uma criança, uma jovem, uma mulher de uma beleza extraordinária, muito piedosa, filha de um militar espanhol, chamado na época de arcabuz, mais corretamente arcabuzeiro, que é um membro da infantaria que usava uma arma com esse mesmo nome, o arcabuz, e de uma mãe muito rigorosa. Tinha irmãs, mas desde cedo ela já se demonstrou muito fiel a Deus e muito dedicada à sua família e a Deus, tanto que aos 5 anos de idade ela já se interessou pelo juramento da castidade. Ela trabalhou a vida inteira quando criança para complementar a renda familiar, que era muito pouca. Eles passavam muita dificuldade, eles eram muito pobres. O soldo do pai dela, que era a maior renda da casa, era muito pouco. E ela complementava a renda, tentava ajudar a renda fazendo artesanato, em pano, em papel, cultivando jardins de rosas e vendendo essas flores, tanto que mais na frente as rosas vão ter um significado muito grande na vida dela, tá? E ela teve algumas características que no meio da magia e no meio da bruxaria nós falávamos que era característica mística.
que ela tinha características místicas, que ela tinha o dom da clarividência, o dom da clareaudiência, que ela tinha esse tipo de dom. Por quê? Porque ela aprendeu a ler e a escrever praticamente sozinha. A irmã mais velha dava aulas, sim, mas ela aprendeu de uma forma quase sobrenatural. E quando perguntada, dizia ela que o próprio menino Jesus a ensinara. Mais para frente, ela adotou, voltando um pouquinho, quando ela atingiu a idade adulta, a idade de casamento, sua mãe queria que ela se casasse. Por quê? Porque eles eram muito pobres e ela muito bonita, chamava a atenção de pretendentes com dinheiro, com pretendentes da corte do rei de Espanha, e o casamento dela significaria um alívio para a família, que eles sairiam daquela condição de pobre. Mas ela não quis abrir mão do seu voto feito quando ela tinha 5 aninhos e renovou este voto na vida adulta, adotando um hábito da Ordem Terceira Dominicana, se sagrando freira, tá? E ela tinha uma outra característica interessante. Ela praticava a mortificação. Já falei sobre mortificação aqui no canal. Já falei que eu sou praticante de uma linha de mortificação, mas existem várias linhas de mortificação. E uma das mais comuns é com o silício. E o que seria o silício? O silício seria uma peça de vestuário. Poderia ser uma fita, poderia ser uma camisa, calças, um chapéu, alguma coisa feita de um tecido grosseiro, de um tecido abrasivo, de um tecido desagradável de se usar. Muitas vezes era feita com pele de animais, crua, tá? E aquilo roçava no corpo e causava um incômodo muito grande. Isso era o silício. A mortificação era penitenciar o seu corpo em honra a Deus, em demonstração de fé e pedindo perdão pelos pecados. Só que o silício de Santa Rosa era diferente. Ela fazia uma coroa de espinhos de prata e colocava sobre a cabeça e usava aquilo constantemente. Há relatos, não dela própria, mas de pessoas, amigos, parentes, conhecidos, em que ela tinha um grande contato com o mundo espiritual. Ela conversava frequentemente com a Virgem Maria, conversava com o menino Jesus, tanto que conta uma das histórias que até foi alvo de investigação pela comissão eclesiástica que a beatificou, que em certo momento ela estava conversando com o menino Jesus e pegou no colo para niná-lo como um bebê, em que ele fez uma coroa de rosas e colocou sobre a cabeça dela, em cima da coroa de espinhos. Tanto que, se os senhores pesquisarem na internet, eu não tenho imagem dela aqui, mas os senhores vão ver que ela é uma freira que usa uma coroa de belas rosas. Rosas mesmo, rosas cor-de-rosa. E, enfim, ela praticava essa mortificação. Tem muitas pessoas ao longo da história que praticaram a mortificação. E ela tinha este contato íntimo com o mundo espiritual, em especial a Virgem Maria, a doce Virgem Maria e o seu filho, o menino Jesus. Ela trabalhou como auxiliar de padres, ela foi muito caridosa e ela tem verdadeiros milagres relacionados à cura. Ela atendia muitas necessidades dos indígenas e dos escravizados da época e tem muitos relatos de cura com ela ainda viva. Através da fé, através da própria energia dela, realmente uma mulher extraordinária, uma mulher muito abençoada.
tá? E muito pobre. Mais uma vez, uma característica de simplicidade, de humildade, e ela não precisou buscar, porque a vida dela sempre foi assim. E ela teve um milagre que, por suas orações, ela conseguiu expulsar os holandeses de Lima, no Peru, em 1615. Logicamente, guardadas as diversas proporções, a oração dela foi fundamental para isso, né? Então ela falece em 24 de agosto de 1617, aos 31 anos, faleceu muito nova. Ela sempre foi acometida por muitas doenças. Volto a destacar como as pessoas de Deus, como seus santos sofreram com sofrimentos físicos, com penúria física, muitos relatos de doença. Nós falamos ontem de São Gabriel, da Virgem Dolorosa, que também sofreu com doenças. Todos tiveram muitas doenças durante a vida, muito sofrimento, e a Santa Rosa de Lima não foi diferente. Santa Rosa de Lima, ela é reconhecida aqui no Brasil. Temos muitas cidades, muitas localidades chamadas Santa Rosa. Só Santa Rosa é a respeito dessa santa, tá? Tem um detalhe que eu até anotei aqui. O Papa Clemente, ele relutou muito por beatificar e santificar essa mulher por causa dessa característica mística dela, de conversar com o espiritual, de conversar com o mundo espiritual, de ter o acesso e a sintonia íntima com os santos, principalmente com Maria Santíssima e com o Deus Filho, menino Jesus. Mas felizmente ela foi santificada e hoje ela é padroeira da América Latina e principalmente da capital do Peru, Lima. Então, uma mulher de grande valor, uma santa de grande valor, uma santa que para nós, principalmente para mim, que trabalho nessa área com o espiritual, com o misticismo, me traz um grande furor, uma grande alegria e é um incentivo para que eu continue fazendo o bem, fazendo as curas, fazendo as proteções e as limpezas, usando essas habilidades místicas que eu adquiri ao longo de anos de estudo. Não sou santo, não sou super-herói. O que eu consigo fazer foi permeado por muito estudo, autorizado por Deus e sintonizado com as entidades, com os santos, com os espíritos elevados. Poder nenhum eu tenho. O único poder que eu tenho é sobreviver um dia após o outro e tentar levar uma melhora para a vida das pessoas. Agora, poder sobrenatural não tenho nenhum. Quem tem o poder é Deus, quem tem o poder são os espíritos de luz, são os espíritos elevados, são os santos, são os dragões, são os orixás, são os exus, as pombagiras, é o portador da luz, são os deuses, cada um em sua cultura, respeitando-se, amando e não se excluindo mais, pois o ser humano é diferente, mas na sua essência somos todos iguais. E como a minha Santa Mãezinha diz, todos os deuses que existem, segundo ela, são faces de um único Deus. Ela acredita nisso e eu vejo um grande carinho, um grande valor nessa crença dela e respeito muito minha mãezinha e tudo que ela acredita. E olha, gente, minha mãe é uma pessoa tão sábia, minha mãe é uma pessoa tão bondosa que ela dificilmente está errada, viu? Logicamente que tem gente que vai me censurar horrores e tal, mas cada um na sua crença, não é verdade? Eu gosto, simplesmente, sinceramente, me agrada pensar muito que os deuses podem ser várias faces do Deus único, porque assim a gente estaria incluindo todos os seres humanos
na mesma unidade, na mesma divindade, e aí não teríamos menos diferença ainda. Pessoal, esta foi Santa Rosa de Lima, uma santa fenomenal, mais um exemplo de humildade, de caridade, de dedicação, de disciplina, de serviço desde criança, e ela que traz para nós um precedente de que use os seus dons, use os dons que Deus lhe deu para fazer o bem às pessoas, para trazer a paz às pessoas, para levar a cura aos corações e às famílias. Não se envergonhe disso, não dose os seus dons, pelo contrário, use os seus dons em prol da paz, em prol da luz, em prol do bem e da vida do ser humano e, logicamente, dos animais, das plantas, dos seres vivos que vivem à nossa volta. Seres humanos, animais, plantas. Então, deixo um abraço fraterno a todos, desejo a todos paz e bem e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o like para essa linda mensagem dessa santa maravilhosa, a Santa das Rosas, chegar a muitas pessoas e muitas pessoas descobrirem a beleza e a luz que existe na santidade. Uma boa tarde a todos.